Cláudia Gonçalves Santana, estudo na Uninter Polo de Rio Negrinho, Santa Catarina. Faço parte do curso de licenciatura em Pedagogia. Estou aqui para apresentar o meu estágio no formato de extensão, modalidade ensino médio. Meu RU é 1601303. E eu escolhi o tema Escolas Literárias Brasileiras, porque é um tema que cai bastante em vestibulares e também para quem vai fazer a prova do Enem. Então, as escolas literárias vai desde o quinhentismo até o concretismo. Então, vamos começar lá pelo quinhentismo, que aconteceu em 1500 a 1601. Então, a literatura quintista iniciou-se no Brasil com a chegada dos europeus, os portugueses, ao Brasil. Aqui tem uma pintura de Oscar Pereira da Silva, que é o Desembarque de Cabral em Porto Seguro. Essa aqui foi uma pintura feita alguns anos depois do descobrimento, que mostra a chegada dos portugueses ao Brasil. Daí entra uma pergunta se o Brasil foi descoberto naquele momento ou foi achado, Porque ali os índios já estavam ali naquelas terras. Então aí fica um assunto bem contraditório, que também é tratado bastante lá nas aulas de história. Tá? Vamos deixar para a aula de história e falar um pouco sobre a contribuição do quinhentismo para a literatura do Brasil. Então, a literatura quinhentista é formada por duas partes: a literatura de informação e a literatura de formação. Então, a literatura de informação, ela tinha por objetivo informar os portugueses sobre as terras que eles haviam encontrado ou que eles haviam achado. E quem dava essas informações eram chamados de cronistas. Então, eles escreviam a Portugal informando sobre como eram as pessoas que viviam ali, como era o clima daquele lugar, se tinha alguma riqueza que eles poderiam extrair. Então, tudo isso era escrito e mandado pelos cronistas a Portugal. Tendo como principal cronista dessa época Pero Vaz de Caminha, que escreveu a Carta do Descobrimento, que é considerado como a certidão de nascimento do Brasil. Então, aqui nós temos Pero Vaz de Caminha e um trecho, da carta que ele enviou aos portugueses que lá ficaram, Aqui está um trecho dessa carta. Então, vamos lá. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem nenhuma coisa de metal, nem de ferro. Porém, a terra em si é de muitos bons ares. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, que me parece, que será salvar essa gente. Essa gente eram os índios. E a gente tem também a literatura de formação, que tinha como objetivo formar os índios, catequizar os índios. Então, os índios eram pessoas que não acreditavam em Deus. Então, os padres jesuítas, da época, eles foram até lá para ensinar a vida cristã aos índios, porque até então eles eram considerados pessoas selvagens e pecaminosas, porque não acreditavam em nada. Tá? Então, eram os padres jesuítas que tinham esse dever, fazer esse trabalho de formar e catequizar os índios na religião cristã. E os nomes desses padres é o padre Manuel da Nóbrega e o padre José de Anchieta. José de Anchieta, o padre José de Anchieta, hoje, há algum tempo atrás, ele foi canonizado. Então, essa pessoa hoje é considerada santo por tudo que fez naquela época. E agora, aqui tem perguntas e respostas sobre o quinhentismo. Então, você vai ter um tempo para responder, ache um papel, uma caneta, marque para ver se esse assunto entrou na sua cabeça, se cair na prova e falar sobre literatura de formação, literatura de informação, de
cronista de Pero Vaz de Caminha, você já pode marcar que é o quinhentismo. Primeira pergunta: em qual período acontece o quinhentismo? Então vamos para o tempo, 30 segundos para responder em que ano, em que período aconteceu o quinhentismo no Brasil. Quatro, 3, 2, 1. E a resposta para essa pergunta é no período de 1500 a 1601. Então vamos para a pergunta. Se você acertou, parabéns. Então vamos para a pergunta 2. A literatura quinhentista é dividida em quantas partes? Vamos para o tempo. Então, repetindo a pergunta, em quantas partes é dividida a literatura quinhentista? Em 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá para a resposta. Em duas partes, a literatura de informação e a literatura de formação. Para você que acertou, parabéns. Para você que não acertou, agora você já sabe. Então, pergunta 3. Sobre a literatura de informação, qual era o principal objetivo? Então, vamos para o tempo. E, repetindo a pergunta, qual era o objetivo da literatura de informação? Muito bem, tempo encerrado. Então, a resposta da pergunta é: o objetivo principal era de dar informações a Portugal sobre como era o lugar que haviam encontrado ou descoberto. Então, para quem acertou, parabéns, esse era o principal objetivo da literatura de informação. Então, vamos para a pergunta 4. E o objetivo da literatura de formação qual é? Tempo. Então, se lá na literatura de informação era de informar a Portugal sobre o que haviam encontrado, qual é o objetivo da literatura de formação? Então, para quem respondeu que o objetivo era de formar, catequizar os índios, pois eram vistos como selvagens e pessoas pecaminosas. Então, para quem respondeu essa, parabéns. Então, vamos para a pergunta 5. Qual era o principal cronista da literatura de informação? Então, tempo. Então, qual era o principal cronista dessa época, da época do quinhentismo? A pessoa que escrevia a Portugal sobre o que eles haviam encontrado. Então, para quem respondeu, Pero Vaz de Caminha acertou. Cuidado, né, com o Pedro Vaz de Caminha, né, que pode ter alguma pegadinha nessas perguntas. E não é Pedro Vaz de Caminha, é Pero Vaz de Caminha. Então, tomem cuidado nas pegadinhas dessas provas. Então, vamos para a pergunta 6.
quais foram os padres jesuítas que começaram a catequizar os índios? Então, eram 2 nomes principais desses padres que vieram para formar, catequizar os índios na religião cristã, para acreditar em Deus. Pois até então eles não acreditavam em nada, né? E tempo encerrado, então tinha como os principais nomes Padre Manuel da Nóbrega e Padre José da Anchieta, né? E esse José da Anchieta, então, há alguns anos, considerado santo, foi canonizado e hoje é Santo José da Anchieta. Agora eu vou mostrar um videozinho que fala, é um trecho da carta do descobrimento, do achamento do Brasil. Então, aqui vai ter um teatrinho, né? Falando um pouquinho sobre o descobrimento. É um vídeo bem legal, eu acho que vai enfatizar bem o que foi falado e anexar mais o assunto. Vou voltar aqui. Então vamos lá. Não sei se vai. Pedro Vaz de Caminha era um homem letrado, nomeado escrivão da viagem de Pedro Álvares Cabral. A sua carta dirigida ao rei Dom Manuel, a descrever a chegada ao Brasil, é por muitos considerada a certidão de nascimento deste país. Permita-me discordar, Fernando, não é extraordinário. É muito mais que extraordinário. O que Pedro Vaz de Caminha fez é como se o fabuloso e o fantástico se tivessem encontrado, conhecido, apaixonado e feito um filho. É fabulástico o que ele fez. Com efeito. Fora de brincadeiras, é um relato incrível, porque transporta-nos imediatamente para o momento dos primeiros contactos entre portugueses e índios. Não é? É um retrato quase perfeito. E desta vez transportou-nos literalmente. Os portugueses chegaram pela primeira vez ao Brasil entre Recife e Salvador da Bahia e logo se depararam com os primeiros índios. Mas nesse primeiro encontro, Cabral não estava presente. Os capitães ficaram nas naus e caravelas. À exceção de Nicolau Coelho, que desembarcou com alguns homens. E entre esses homens estava o Pedro Vaz de Caminha. Quando o Batel chegou à boca do rio, estavam ali 18 ou 20 homens pardos, todos nus, sem nenhuma coisa que lhes cobrisse suas vergonhas. Se calhar, tendo em conta a hora do programa, mais o provedor do espectador e tal, se calhar convém não sermos demasiado fiéis à narração. É melhor. É melhor. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rios para o Batel e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pusessem os arcos. E eles os puseram. Ali não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse. Somente lhes deu uma carapuça de linho e um barrete vermelho que levava na cabeça. E um deles lhe deu um sombreiro de penas de aves, compridas, com uma copazinha pequena de penas vermelhas e pardas, como de papagaio. E outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas, miúdas, que querem parecer de aljaveira. As quais peças, creio que o capitão manda à Vossa Alteza. Só que no segundo encontro com os índios, Cabral já está presente. Desta vez foram os índios que foram a bordo de uma das naus, a convite dos próprios portugueses. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira e uma alcatifa aos pés prostrado e bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Consta que Pedro Álvares Cabral era um pouco vaidoso. E nós outros, que aqui na nau com eles íamos, sentados no chão por essa alcatifa.
Acenderam tochas e entraram. E não fizeram nenhuma menção de cortesia, nem de falar ao capitão nem a ninguém. Um deles, porém, pousou-lhe no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizia que havia em terra ouro e também havia um castiçal de prata. E assim mesmo acenava para a terra e então para o castiçal, como que havia também prata. Só que não era bem isso que eles queriam dizer. O que eles tinham era uma enorme curiosidade pelo metal precioso. Os índios não conheciam nem o ouro nem a prata. E é o próprio Pedro Vaz de Caminha que lança essa hipótese. Mostraram-lhes um papagaio pardo que aqui o capitão traz e acenaram para a terra, como que os havia aí. Papagaios eles conheciam, e bem, já outros animais? Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram dele menção. Mostraram-lhes uma galinha, quase haviam medo dela, e não lhe queriam pôr a mão. E depois a tomaram como espantados. Ainda se fosse um franguinho assado, talvez tivessem gostado mais. Oh, amigo Borges, nem isso. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada. E se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça. Mal lhe puseram a boca, não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água em uma albarrada. Provaram cada um o seu bochecho, mas não beberam. Apenas lavaram as bocas e lançaram-na fora. Viu um deles umas contas de rosário brancas. Fez sinal que lhes dessem e folgou muito com elas e lançou-as ao braço e acenava para a terra e para o colar do capitão e novamente para as contas, como se daria um ouro por aquilo. É curioso como podem haver visões tão diferentes da mesma realidade. Olha, e se falássemos de religião, as diferenças ainda seriam maiores. Esta é a segunda e última missa que os homens de Cabral celebraram com os índios do Brasil. E aquela cruz era para marcar o território de Portugal. Aliás, Vera Cruz é o primeiro nome do Brasil, que significa verdadeira cruz. Claro, vem do latim. Já o nome Brasil surge por causa da enorme exportação de pau-brasil que viria daqui. Precisamente. Trouxemos a cruz com os religiosos e sacerdotes diante, cantando, maneira de procissão. Eram já aí alguns dos nativos. E quando nos assim viram vir, alguns deles se foram meter debaixo dela a ajudar-nos. A Santa Cruz, com as armas e divisa de Vossa Alteza, armaram um altar ao pé dela. Ali disse missa o padre Frei Henrique. Ali estiveram connosco, assentados, todos em joelhos, assim como nós. E quando veio ao Evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles se levantaram connosco e alçaram as mãos. E então tornaram-se a sentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos em joelhos, eles se puseram todos assim, como nós estávamos, com as mãos levantadas e em tal maneira assossegados, que certifico a Vossa Alteza que nos fez muita devoção. A inocência dos índios é enorme. Basta ver a forma despoderada como eles se vestem, ou como não se vestem. Entre todos estes que hoje vieram, não veio mais que uma mulher moça, a qual esteve sempre à missa, à qual deram um pano com que se cobrisse e puseram-lhe de arredor de si. Porém, ao assentar, não fazia memória de o muito estender para se cobrir. Assim, senhor,
É tal a inocência desta gente, igual à de Adão. E assim começava o encontro entre portugueses e índios, com muitas histórias más, mas algumas boas. Talvez a melhor de todas seja a do padre António Vieira, mais conhecido pelos índios como Pai Açu, ou seja, Grande Pai. Padre António Vieira, que esse sim é o verdadeiro lusodescendente, muito mais que o Pepe ou o Roberto Leal. Mas a história dele acontece apenas 100 anos após Cabral cá chegar e que daria para outro programa. Sem dúvida nenhuma. Daria um grande programa, aliás. Ei! Está tudo bem! Está. É que ali veio o Diogo Álvares Correia, mais conhecido por Caramuru. Ah, o Caramuru, o português que naufragou no Brasil. 9 anos depois de Cabral cá chegar e que viveu no meio dos índios e casou com uma índia. E apaixonou muitas outras, pelos vistos. Então, espero que vocês tenham gostado e que tenha sido de grande auxílio para quem assistiu esse vídeo. Obrigada e até o próximo vídeo.